e a paz do Senhor Jesus. Vamos dar um pontapé nessa manhã, no nosso estudo, continuando em doutrinas básicas, agora a doutrina da escatologia, ok? Então, antes de mais nada, obviamente, vamos orar, nos colocar na presença do nosso Deus. Senhor nosso Deus, muito obrigado por estarmos aqui nesta manhã, certamente depois de uma semana de desafios, mas pela Tua graça que estamos junto dos nossos irmãos para aprender mais da Tua palavra. Obrigado, Deus, por tudo que tens nos ensinado nessas longas semanas e meses nessa matéria. Que fique para nós e para todos aqueles que estão acompanhando o aprendizado da profundidade, das minúcias, dos detalhes da Tua palavra, da sã doutrina. Dado o Teu Espírito nesta manhã e a nossa principal necessidade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Sempre iniciando, passando pela nossa introdução, ok? Escatologia, estudo sobre os eventos e personagens dos últimos dias da humanidade antes da eternidade. Também o fim do mundo, a tribulação, o milênio, o julgamento dos homens, a volta de Cristo. Nós já aprendemos que a palavra escatos, ou escatologia, vem de escatos, que significa último ou últimas coisas, e logos, que tem se traduzido por palavra, mas também significa assunto, estudo, e é uma terminologia comum na língua portuguesa, onde você vai estudar cardiologia, né? Inclusive são também duas palavras gregas: cardia, coração, logos, estudo, né? Estudo das coisas relacionadas ao coração, que não é sobre o motivo, né? É sobre o próprio de dentro mesmo, né? E assim vai toda a expressão do conhecimento humano, vai usar essa fórmula aí de uma palavra grega. Dentre as doutrinas bíblicas, a escatologia é aquela que se ocupa em sistematizar o ensino bíblico acerca dos eventos do porvir. Trata-se do final da história da criação de Deus, da igreja e da humanidade esboçada na revelação divina. Então, é claro, nós estamos ocupando o nosso tempo estudando escatologia bíblica, não qualquer escatologia, certo? Porque o estudo das últimas coisas, meio que seja no pitaco, a sociedade, os filósofos também dão a sua opinião, mas nós não estamos através da opinião humana, mas através do que o nosso Deus nos revelou na sua palavra, em livros, claro, como o Apocalipse, mas muito mais do que isso, como a gente tem visto nas últimas semanas. Inclusive, nós estamos agora falando sobre o livro de Daniel. O que nós vimos na semana passada, irmão? Nós vimos estas duas imagens, a primeira do capítulo 2, que é o sonho de Nabucodonosor, o sonho da estátua, certo? Então isso vimos semana passada. Ele tem esse sonho, ele exige que os seus conselheiros, seus astrólogos, como está traduzido aqui, os que consultavam as estrelas, né, interpretassem o seu sonho, mas ele não ia dizer qual era o sonho, para que eles não trapaceassem. E aí a sentença era de morte se eles não traduzissem. Porém, diante disso, Daniel busca o Senhor e recebe dele a revelação, certo? Aí, essa visão de Nabucodonosor. Aí no capítulo 7, nós vimos a primeira visão de Daniel, propriamente dito, certo? Lembrando, irmãos, que ele é um menino no capítulo 2, mas já é um ancião no capítulo 7. Então ele passou a vida toda dele. Deus usou aquele primeiro evento, aquela primeira ocasião no capítulo 2, para colocar Daniel em destaque na Babilônia, ok? A partir daí, ele só cresceu, certo? Tem o episódio da Cova dos Leões, que a gente conhece tão bem, né? Que os outros ficavam com inveja do sucesso de Daniel, mas aí quando chega no capítulo 7, ele tem a visão de 4 animais, que são a visão do leão com 2 asas, do urso, que andava de maneira descompensada, com 3 costelas na boca, e do leopardo com 4 cabeças e 2 pares de asas. E por fim, como não tinha como a gente representar, né, ou o artista representar, ele tem esse animal terrível, certo? E para nós ficou parecendo um dragão, uma coisa assim, que possuía 10 chifres. Eu tenho outras imagens que já encontrei na internet, em que eles colocaram um animal bem menos
conhecido, né? Para passar a ideia realmente de um animal terrível, porque obviamente o dragão não é tão desconhecido assim na nossa mitologia. Pois bem, esse foi o sonho de Daniel. Bem, agora no capítulo 8, meus irmãos, nós vamos para 2 anos depois do sonho anterior, ok? 2 anos depois do sonho anterior. E nós estamos no 3º ano de Belsazar. O sonho dos animais, dos 4 animais, foi no 1º ano do rei Belsazar. Bem, complementando e explicando detalhes da visão da estátua de Nabucodonosor e da visão de Daniel dos 4 animais. Então, as visões estão todas ligadas. Uma vai elucidando mais a identidade desses reinos em relação à outra, ok? O que nós sabemos até agora? Nós sabemos somente que a cabeça de ouro e o leão, os dois estão, né, equiparados, se refere à Babilônia, mais precisamente a Nabucodonosor. Nós não sabemos, até essa altura do texto sagrado, a identidade dos outros 2 reinos. Só que agora, no capítulo 8, meus irmãos, isso vai mudar, certo? E a Bíblia vai surpreender e vai se tornar alvo de crítica dos céticos, porque, de fato, Deus vai mostrar para Daniel, revelando a ele, séculos antes, a identidade dos 2 próximos reinos. Okay? Então, outros 2 animais são usados simbolicamente. Quais são os 2 animais que vão aparecer aqui? Um carneiro com 2 chifres. Um chifre maior do que o outro. E o maior cresceu depois do menor. E uma característica especial é que ele avançou vindo do leste. Quando se refere a vir do leste, irmãos, a referência é Israel. Ok? Então nós estamos falando da Ásia para cá. Certo? Da Ásia em direção ao Oriente Médio, vindo ali do Oriente Próximo. O segundo animal era um bode com um grande chifre entre os olhos. Ele avançou vindo do oeste. Aí esse chifre depois foi quebrado e substituído por 4 chifres também grandes. E de um dos 4 ainda saiu um pequeno chifre. Então repare, meus irmãos, que sem a revelação de Deus, por um lado, e sem um conhecimento da história depois, ninguém entende quem são esses animais. Eles são usados de maneira, obviamente, simbólica. Deus não está falando literalmente de que um carneiro e um bode vão governar algum tipo de reino. Não. Tanto eles como os animais anteriores são símbolos, trazem características dos reinos. E aí vale lembrar, irmãos, aonde Daniel está? Daniel está no cativeiro babilônico, certo? Por volta do ano 500 e pouco, 6º século antes de Cristo. E ele está profetizando, sendo revelado por Deus, os reinos que virão depois da morte dele, inclusive, certo? Essa é a razão porque os críticos da Bíblia, os incrédulos, os céticos, os ateus, têm acusado estes textos de terem sido escritos, na verdade, no tempo de Cristo, ou um pouco antes do tempo de Cristo. Por quê, meus irmãos? Porque eles não acreditam no sobrenatural. Então eles precisam dizer isso. A questão, queridos, é que a arqueologia, por exemplo, tem desacreditado esses homens vez após vez após vez. Por exemplo, hoje nós vamos à noite falar de um texto de Isaías que servirá de verdade, em primeiro lugar, 100 e tantos anos depois da morte de Isaías. Como é que a gente poderia saber disso? Então, o que o pessoal diz? Não foi Isaías que escreveu, foram discípulos dele, seguidores dele que escreveram depois da sua morte. Só que manuscritos de Isaías inteiros têm sido descobertos, como por exemplo os manuscritos do Mar Morto, que são os mais famosos, e a datação da antiguidade desses muros mostra que os céticos, os ateus, os incrédulos em relação à inspiração e à sobrenaturalidade das escrituras não sabem de nada, né? Eles estão sendo desmentidos vez após vez. Inclusive, tem um livro chamado, vou dar o título depois, tem um livro de um homem que decidiu desacreditar a Bíblia, certo? Aí ele foi para
Mas a arqueologia, foi para a ciência e tudo mais, foi atrás de desacreditar a palavra de Deus. Ao final da sua pesquisa, ele escreveu o livro e publicou. Título do livro: E a Bíblia tinha razão. Ele saiu para fazer uma coisa, mas teve que se render às evidências e teve que concordar que o que está na palavra de Deus é assim mesmo. Bem, então vamos agora, irmãos, detalhar o que é exatamente que está sendo revelado para Daniel aqui. Vamos lá para Daniel, capítulo 8. Daniel, capítulo 8, e vamos ler os versículos 3 e 4, e 15 e 20, onde temos a descrição da identidade do carneiro, do primeiro animal. Ok? Então vamos lá. Vou começar aqui a partir do versículo 1. No terceiro ano do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive outra visão, a segunda. Na minha visão, eu me vi na cidadela de Suzã, na província de Elão. Na visão, eu estava junto do canal de Ulai. Olhei para cima e diante de mim, junto ao canal, estava um carneiro. Seus 2 chifres eram compridos, um mais que o outro. Mas o mais comprido cresceu depois do outro. Observei o carneiro enquanto ele avançava para o oeste, para o norte e para o sul. Nenhum animal conseguia resistir-lhe e ninguém podia livrar-se do seu poder. Ele fazia o que bem desejava e foi ficando cada vez maior. E aí no versículo 15, irmãos, dá uma pulada aí, nós temos a interpretação da visão que ele acabou de ter. 8:15. Enquanto eu, Daniel, observava a visão e tentava entendê-la, diante de mim apareceu um ser que parecia homem, e ouvi a voz de um homem que vinha do Ulai. Gabriel, dê a esse homem o significado da visão. Quando ele se aproximou de mim, fiquei aterrorizado e caí prostrado. Ele me disse: Filho do homem, saiba que a visão refere-se aos tempos do fim. Enquanto ele falava comigo, eu, com o rosto em terra, perdi os sentidos. Então ele tocou em mim e me pôs em pé. E disse: Vou contar o que acontecerá depois do tempo da ira, pois a visão se refere ao tempo do fim. O carneiro de 2 chifres que você viu representa os reis da Média e da Pérsia. Então, meus irmãos, a palavra de Deus está aqui, séculos antes, anunciando o que irá acontecer. Na verdade, não neste caso, porque seria dali a uma década e pouco. Mas ainda assim, se eu dissesse para você, certo? Semana que vem vai acontecer tal coisa na sua vida. Aí você diz assim: veja que és profeta. Não é assim? Veja que és profeta. Porque foi a reação que tiveram, inclusive com o Senhor Jesus, quando ele disse o que estava acontecendo na vida das pessoas. Porque, obviamente, além de Deus, Salvador, etc., o Senhor Jesus também tem um ministério tríplice de rei, profeta e sacerdote. Então, da mesma maneira, meus irmãos, nós temos um homem aqui que, repare, não por sua própria força ou virtude, não por sua própria capacidade, mas porque o Senhor está revelando, no caso aqui, através do anjo Gabriel, certo? A identidade do próximo império. Então, vamos destrinchar isso aqui. Bem, o local da visão foi na cidadela de Suzã, na província do Elão, junto do canal de Ulai. Por que isso é importante, irmãos? Porque Daniel foi transportado para a Pérsia, para aquela que seria a capital nos dias de Ciro, o persa. Então a visão não aconteceu lá na Babilônia, onde Daniel estava cativo. Ele foi transportado fisicamente para que ele tivesse essa visão no local no local que pertencia ao reino a respeito do qual ele estava ouvindo essa primeira parte, ok? E aí o texto diz que 2 chifres surgiram e representam os reis da Média e da Pérsia, um maior do que o outro, devido à desigualdade de forças entre esses 2 aliados. E o nosso artista ali representou muito bem, certo? O chifre do lado direito está bem maior e do lado esquerdo bem menor. Por que, meus irmãos? Porque esses reinos, eles começam, na verdade, de forma independente. Eles começam, primeiro a Média, né? São chamados de Império Medo-Persa. Eles começam, certo? E depois surge
uma forma de aliado e ao mesmo tempo um tanto quanto opositor, a Pérsia. Só que eles eram, irmãos, do mesmo povo. Então eles resolvem unir forças. E é por isso que a Babilônia não tem nem chance. E olha só, essa profecia se cumpriria, o último parágrafo, dali a só 14 anos. E por que nós sabemos disso? Porque o cerco da Babilônia durou mais de 13 anos. Então a Babilônia, meus irmãos, ela era, especialmente a sua capital, ela era um lugar extremamente protegido. E era difícil entrar. E ela era, até certo ponto, autossustentável. Então, o rei da Babilônia pensou: eu vou ficar aqui e vou vencer pelo cansaço. Uma hora, os medo-persas desistem e vão embora. Mas o que eles fizeram? Eles desviaram o leito do rio Eufrates, certo? A Babilônia, a Mesopotâmia, onde estão praticamente todos esses reinos, tem dois grandes rios, o Tigre e o Eufrates. Se você está puxando da memória, são os dois rios que são citados lá no Jardim do Éden. São 4 rios, né? 2 deles, Tigre e Eufrates, e mais 2, certo? Então, isso inclusive tem levado algumas pessoas a fazer buscas pelo Jardim do Éden, na Mesopotâmia. Para que exatamente, não sei, né? Como se o Senhor fosse simplesmente deixar lá o Jardim do Éden com a árvore da vida e tudo mais. Mas o ponto é que ele era nessa região, certo? Então, os medo-persas desviaram o leito do rio e usaram a canaleta, o canal do rio, seco agora, para invadir a Babilônia, para invadir a sua capital. E assim que o cerco chegou até o final e eles puderam conquistar um império muito poderoso e tomar o lugar deles. O que mais, irmãos? Olha lá. Os medos conquistaram a Síria, Nínive, em 612 a.C. É a região ali, meus irmãos, hoje do Irã e da Turquia. Ciro, um persa, derrotou os medos em 550 e, sendo da mesma raça, unificou o reino, que foi um tipo de revolta interna, que se resolveu, na verdade, compartilhando o poder. Eles entenderam que era melhor do que uma guerra civil. Continua havendo sempre um rei medo e um rei persa, um poder desigual, como a visão do carneiro e a visão do urso. Lembra que a gente falou semana passada que o urso andava, né, de uma maneira desigual, se postava de uma maneira desigual, e da mesma maneira o carneiro. Em outras palavras, meus irmãos, o urso e o carneiro são visões, profecias do mesmo reino, o reino medo-persa. Da mesma maneira, nós temos lá na estátua de Nabucodonosor, tem a cabeça de ouro, e logo depois vem o peito de prata, que da mesma maneira significa os medo-persas. Ok? Vamos chegar lá. Ali tem uma característica na visão ainda do urso para a gente decifrar. É de comum aceitação que as 3 costelas na boca do urso sejam a Lídia, a Babilônia e o Egito. Para tanto, meus irmãos, nós usamos tanto as escrituras como a história. Esses 3 eram os 3 poderes que mais ameaçavam o estabelecimento do Império Medo-Persa, certo? A Babilônia, claro, porque era o império da vez, certo? Era o império que estava dominando ali naquele momento, era a primeira, digamos, barreira de resistência. Lá no extremo, a Babilônia, meus irmãos, ela está aqui no Oriente Médio, desculpe, no Oriente Próximo, certo? Aí tem o Oriente Médio, onde está Israel, e aí tem a África, para o lado de cá. Lá na outra ponta, então, estava o Egito, que era um império extremamente poderoso. Se você lembra da nossa pregação de Isaías, o Egito agora não era só o Egito, ele estava unido, juntado, né, com quem? Com os etíopes, que inclusive essa é a razão por que muitos acreditam que a população, ou o Egito antigo, era negro, quando na verdade ele era de uma população não negra, mas também obviamente não branca, apesar de Cleópatra, né? Porque ela sim era de origem grega, mas era de um povo mais parecido com o do Oriente Médio. Porém, o Egito teve pelo menos uma longa dinastia de etíopes. Esses sim são negros. Então a união desses dois, que a gente já viu em Isaías,
era um grande obstáculo para o domínio medo-persa, segunda costela. No meio, estava a Lídia, que não tem uma localização muito bem definida, mas é bem provável que seja aquele espaço que a gente conhece hoje de Macedônia, certo? Inclusive, existe uma mulher chamada Lídia na Bíblia, né? Provavelmente em homenagem à história e à região onde ela morava. Ponto aqui, meus irmãos, é que essas 3 costelas, eu não conheço nenhum comentarista, nenhum intérprete da Bíblia que discorde que esses são, muito certamente, essas são a identidade das 3 costelas que estão na boca do leão, ok? Então essas são algumas características do carneiro. Alguma dúvida até agora? Estou tentando ir em velocidade 0,75, né? Quando você muda ali no YouTube, eu geralmente faço 1,75, eu estou em 0,75 para que a gente vá bem paulatinamente, ok? Mais à frente a gente vai colocar as visões uma ao lado da outra para que a gente possa fazer a comparação final. Bem, aí vem o segundo animal. Vamos voltar para a Bíblia. Versículos 5 ao 14 e 21 ao 26. Versículo 5. Enquanto eu considerava isso, ou seja, a visão do carneiro, de repente um bode, com um chifre enorme entre os olhos, veio do oeste. Está vendo? De outra direção, percorrendo toda a extensão da terra, sem encostar no chão. Ele veio na direção do carneiro de 2 chifres que eu tinha visto ao lado do canal, e avançou contra ele com grande fúria. Eu o vi atacar furiosamente o carneiro, atingi-lo e quebrar os seus 2 chifres. O carneiro não teve forças para resistir a ele. O bode o derrubou no chão e o pisoteou, e ninguém foi capaz de livrar o carneiro do seu poder. O bode tornou-se muito grande, mas no auge da sua força, o seu grande chifre foi quebrado, e em seu lugar cresceram 4 chifres enormes, na direção dos 4 ventos da terra. De um deles saiu um pequeno chifre, que logo cresceu em poder na direção do sul, do leste e da terra magnífica. Cresceu até alcançar o exército dos céus, e atirou na terra a parte do exército das estrelas e as pisoteou. Tanto cresceu que chegou a desafiar o príncipe do exército, suprimiu o sacrifício diário oferecido ao príncipe, e o local do santuário foi destruído. Por causa da rebelião, o exército dos santos e o sacrifício diário foram dados ao chifre. Ele tinha êxito em tudo o que fazia, e a verdade foi lançada por terra. Então ouvi 2 anjos conversando, e um deles perguntou ao outro: quanto tempo durarão os acontecimentos anunciados por esta visão? Até quando será suprimido o sacrifício diário e a rebelião devastadora prevalecerá? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues ao poder do chifre e serão pisoteados? Ele me disse: isso tudo levará 2.300 tardes e manhãs, então o santuário será reconsagrado. E agora vamos pular para o capítulo 8, versículo 21, aonde o anjo vai dar a identidade do bode, né? O pessoal do Nordeste já fala com o sotaque mais americano, né? O bode. 21. O bode peludo é o rei da Grécia. Repare que ele não fala é a Grécia, fala literalmente é o rei da Grécia. E o grande chifre entre os seus olhos é o primeiro rei. Os 4 chifres que tomaram o lugar do chifre que foi quebrado são 4 reis. Seus reinos surgirão da nação daquele rei, mas não terão o mesmo poder. No final do reinado deles, quando a rebelião dos ímpios estiver chegada ao máximo, surgirá um rei de duro semblante, mestre em astúcias. Ele se tornará muito forte, mas não pelo seu próprio poder. Provocará devastações terríveis e será bem sucedido em tudo o que fizer. Destruirá os homens poderosos e o povo santo. Com o intuito de prosperar, ele enganará muitos e se considerará superior aos outros. Destruirá muitos que nele confiam e se insurgirá contra o príncipe dos príncipes. Apesar disso, ele será destruído, mas não pelo poder dos homens. A visão das tardes e das manhãs que você recebeu é verdadeira, séria, porém a visão, pois, refere-se ao futuro distante. Então, meus irmãos, mais uma vez, com bastante antecedência, a palavra de Deus dá a identidade agora do rei da Grécia. Vamos lá.
O rei da Grécia é o chifre notável, o primeiro rei, e nós sabemos pela história que ele é Alexandre o Grande, que reinou em 333 a.C. Repare, meus irmãos, Daniel está em 500 e alguma coisa antes de Cristo, são 200 anos depois, certo? Sua ascensão e conquista foi rápida, como um leopardo com 4 asas, que vimos na semana passada. Por isso, diz a nossa visão do capítulo agora 8, percorrendo toda a extensão da terra sem encostar no chão. A ideia é que ele ia tão rápido que parecia que ele não tocava no chão, tamanha a sua velocidade. E realmente, meus irmãos, comparado à Assíria, à Babilônia, à Medo-Pérsia, o avanço da Grécia, que na verdade a gente se identifica mais como a Macedônia, certo? E os helênicos, foi estrondosa, muito mais rápida do que qualquer um desses. Bem, e aí o que acontece, irmãos? Se você está em paz com a sua professora de história, certo? E com, no caso do meu professor Marco Antônio, vivo até hoje, tremendo professor de história, aprendi muito com ele, inclusive sobre a Babilônia. Nós sabemos que a Alexandre o Grande morreu muito cedo. E aí é a parte final do nosso texto. O ter sido quebrado e se levantado 4 chifres em seu lugar são seus 4 generais. Quando Alexandre o Grande morre, meus irmãos, você tem aquele império que cresceu rapidamente, que é enorme, é extremamente poderoso. O que você vai fazer? Ele não deixou descendente, ele não deixou herdeiro, ele não apontou ninguém. Não se tem uma conclusão exata do que ele morreu. Alguns acham que foi envenenado, outros acham que foi de pneumonia, outros de tuberculose, não se sabe, mas foi muito rápido. Então, os seus 4 generais, Lisímaco, Cassandro, Seleuco e Ptolomeu, tomam o seu lugar e dividem o Império Grego, o Império Macedônio, em 4 regiões, certo? E aí nós temos, irmãos, o leopardo com 4 cabeças, que vimos no capítulo 7. E a palavra de Deus se cumprindo exatamente como foi dito, ok? E eles dividiram o Império Grego após a morte prematura de Alexandre, com um pouco mais de 30 anos. Então ele começa, meus irmãos, provavelmente com seus 20 e poucos anos, e rapidamente conquista tudo aquilo que antes pertenceu ao Império, praticamente tudo aquilo que pertenceu ao Império Medo-Persa, lembrando que ele vem do oeste, ou seja, porque tem que lembrar, meus irmãos, esse mapa que a gente aprende na escola, o planisfério, né, ele engana. Então quando você de fato vê o globo terrestre do jeito que ele é, as coisas são muito mais curvas, né, e ao lado do que a gente pensa. Então, sim, no planisfério, ok? A Grécia, ela está para cima, para a esquerda, ou seja, ela está no noroeste. Mas quando você pega o globo, né, e a Europa é curva, tudo é curvo na verdade, você percebe que realmente Alexandre veio do oeste para o lado direito, conquistando assim como a palavra de Deus está falando aqui. Ok? Alguma dúvida, irmãos, sobre o segundo animal, o bode? Veja se esse gráfico ajuda a gente melhor. São as 3 imagens que nós usamos agora. Olha aí. Certo? Estátua da Nabucodonosor, os 4 animais, os 2 últimos ali. Então vamos lá, meus irmãos. Esses são os capítulos 2, 7 e 8. As profecias são as mesmas, só vão uma elucidando a outra. Primeiro, a cabeça de ouro é o leão da segunda visão, né? E é a Babilônia. Isso aí a gente não tem nenhuma dúvida, porque inclusive Daniel fala: tu, ó rei, és a cabeça de ouro, certo? A gente sabe que é a Babilônia. Aí nós temos, irmãos, o peito de prata da estátua, temos o urso com 3 costelas da segunda visão, e temos o carneiro, que é o Império Medo-Persa, ou a Média e a Pérsia. Ok? E aí nós temos na estátua o ventre e os quadris de bronze, o leopardo, esse de 4 cabeças e 2 pares de asas mesmo, e finalmente o bode, que aí sim nós temos a identidade, que é a Grécia. Ok? E aí finalmente, meus irmãos, nós temos lá na estátua os pés de ferro, e na verdade é a perna de ferro e os pés de ferro misturado com barro. Este é o 4º animal. Agora, repare que eu coloquei ali, nós sabemos que é Roma por dedução
histórica. Essa identidade nós não temos em Daniel. Mas, meus irmãos, quem em sã consciência não sabe que logo depois do Império Grego veio o Império Romano? Todo mundo sabe disso. Isso é comum. Nenhum professor de história iria discutir isso. Na verdade, se você dissesse o contrário, ele ia dizer, como é que é? Ah não, pastor, mas teve o Império lá de Gengis Khan, sei lá na Mongólia. Mas primeiro eu nem lembro de fato quando foi Gengis Khan, mas o ponto é que não está ligado a Israel. Todos esses impérios, meus irmãos, têm quem como denominador comum? O povo de Deus. É ele que está aqui no meio desse furdúncio, como a gente fala, no meio dessa confusão aqui, sendo dominado por um império após o outro. Porque é sobre, sempre é, meus irmãos, no fato, sobre o povo de Daniel. Inclusive, nós vamos começar a ver hoje uma profecia que diz que está sendo ordenada sobre o teu povo. Deus falando para Daniel, porque o povo de Israel está sempre no meio aqui. Agora, eu quero trazer um novo dado, irmãos, e eu vou pedir que você tome, mas guarde, porque a gente vai ver mais para frente. Quando você repara na estátua de Nabucodonosor, você percebe que tem as pernas de ferro e os pés misturados, correto? Muito bem. E aí nós temos, irmãos, a nossa última linha ali, que nós estamos chamando de Império Romano Restaurado. Por quê? Por que a gente está falando de Império Romano Restaurado e não um outro império qualquer? Por que estamos usando essa terminologia? Porque o quarto império, o quarto animal, certo? Aí, manifestado ou revelado, esse terrível, claramente é Roma. Não tem como correr, não tem outro a ocupar esse espaço aí. Então, nós estamos propondo, e a gente vai obviamente comprovar isso depois, a gente está só antecipando para não ficar o vácuo de informação, que no futuro, o poder global que vai se levantar, nós não temos como afirmar detalhes sobre isso, mas no centro desse poder e sustentando o governo mundial e o governador mundial, a gente já falou sobre isso, é o anticristo, vai estar os países que mais identificam a região do Império Romano. Digo, a Itália vai estar no meio? Muito provavelmente. Provavelmente, irmãos, todos aqueles países ali como Itália, França, a Espanha, inclusive a Inglaterra fez parte do Império Romano. E aí você se pergunta assim, pastor, mas onde é que encaixa os Estados Unidos nessa história? Olha a potência que ele é. Então, meus irmãos, de alguma forma, o cenário geopolítico do mundo vai se encaminhar de uma maneira que o poder vai se concentrar no que a gente hoje chama de Europa. E centrado em um homem só. Pastor, isso não é possível. Tá, beleza. Senta com seu avô, de 90 anos, se ele por acaso é uma pessoa esclarecida e informada, e pergunta para ele se 80 anos atrás alguém achava que a China seria o que a China é hoje. Vai mais adiante. Vai para alguém que viveu na década de 40 e viu o Japão sendo colocado de joelhos por causa das bombas atômicas, né? Se alguém diria que o Japão, dali a 20 anos, seria uma potência tecnológica em um país de primeiro mundo. Provavelmente a aposta dos pitaqueiros geopolíticos do mundo é dizer, o Japão acabou. Vai ser vassalo dos Estados Unidos para o resto da vida. Certo? Pergunta ao pessoal da década de 40, 50 se porventura eles acreditam que a União Soviética um dia ia acabar. Em 89 acabou. Ainda é um perigo, com certeza absoluta, né? Putin não é alguém com quem se deve brincar, ele é louco. Só não aperta o botão vermelho porque Deus não permite. Estou falando do Vladimir Putin, o presidente da Rússia, né? Então, meus irmãos, perceba, eu só tenho meio século de vida e um quebrado. Na minha vida, um monte de coisa mudou. Eu me lembro que a gente ia para a escola estudar e via um livro novo e assim, olha, agora não é mais Iugoslávia, já tinha mudado. Toda a configuração daqui dos Balcãs, né, daquela região ali da Europa. Então, não ouça essas coisas assim, pastor, isso aí é viagem. Isso não tem como acontecer. O mundo muda extremamente rápido. Veja, por exemplo, Deus permite, claro, que isso não aconteça,
se o Kim Jong-un lá na Coreia do Norte, porque ele arregou quando o Trump blefou com ele. Quando ele falou que ele tinha bomba atômica, Trump falou assim, eu tenho mais. Aí ele, tô brincando, mas é bem brincar. Ele arregou. Mas com esse que tá aí, bolão, vai que o doido lá do gordinho da Coreia do Norte manda um monte de mísseis para os Estados Unidos e coloca os Estados Unidos em caos. 5, 6, 7 bombas atômicas nos Estados Unidos é um caos social e econômico daquele país. Não muda o cenário geopolítico? 2008 foi? Teve uma quebra de uma bolha imobiliária dos Estados Unidos. Os imóveis estavam tão caros que a pessoa devia mais do que tinha pago, tá? Mas era uma bolha de especulação, quase que a economia do mundo vai para o beleléu por causa da bolsa de Wall Street. Então, meus irmãos, não é tão difícil assim as coisas mudarem de uma hora para outra. Um belo dia desse Azar estava lá, né? Aí ele viu a mãozinha, Mene, Tekel, Ufacim. Pois pesado na balança e achado de falta. Dali um tanto que o Azar já estava morto, porque Deus falou que ele iria cair. Então, realmente para os poderes do mundo vale o versículo, aquele que está em pé, cuidado que não caia, né? Vamos dar o nosso intervalo, meus irmãos. Depois nós vamos passar para o capítulo 9. Este vai precisar de uma atenção extra para alguns detalhes que nós vamos ver, para a próxima visão de Daniel. Intervalo agora, rapidinho. Muito bem, meus irmãos. Há alguns detalhes na visão do capítulo 8 que a gente não vai entrar agora, mas eu já posso adiantar algo em particular, né? Esse chifre, né? Você tem Alexandre o Grande, depois você tem os 4 generais que tomam o lugar dele quando ele morre, e a gente viu aqui um em particular, né? De Ptolomeu. Esse camarada, meus irmãos, ele vai dar muito trabalho para o povo de Israel. Inclusive, alguns o confundiram com o anticristo. Só que tem um probleminha, meus irmãos. Lá nos evangelhos, certo? Lá nos evangelhos, Jesus vai dizer, lá no capítulo 24 e 25 de Mateus: quando vocês virem o abominável da desolação que lhes falou o profeta Daniel. Então, acompanhe comigo. Este homem, ele vai como a gente fala quando a gente pega alguma coisa sagrada e profanar, a palavra de Deus não vem. Ele vai profanar o templo de Jerusalém, certo? Oferecendo a cabeça de um porco no altar. Bem, o judeu nem come porco, quanto mais oferecer como sacrifício, né? Ele vai fazer tudo isso, certo? E, obviamente, ele é um tipo de anticristo. Repare a diferença. Ele exemplifica o tipo de ódio e oposição que o anticristo um dia vai fazer contra o povo judeu. Mas, isso aí, meus irmãos, é antes de Cristo. É no período interbíblico, entre o Antigo e o Novo Testamento. Já no Novo Testamento, o próprio Jesus diz que a abominação, o abominável da desolação que virá, que o profeta Daniel profetizou, ainda viria. Então não pode estar falando de Ptolomeu, certo? Então o que a gente tem na descrição do bode? Nós temos parte do que Ptolomeu fará, mas também nós temos uma ideia do que o anticristo fará, certo? Uma ideia do que ele fará lá na tribulação, tá bom? É importante destacar isso, porque tem muitos detalhes que eu li aqui nesse capítulo 8 que a gente não deu atenção agora, porque a gente está primeiro dando prioridade, digamos assim, a escala maior quadro maior do cronograma histórico. É por isso que a gente está com Daniel desde o começo, porque se a gente vai falar de alguma coisa que Daniel vai profetizar para o futuro, é importante estudar os capítulos 2, 7 e 8 para dar as credenciais desse profeta. Então, quando ele vai falar sobre o futuro, que para nós, inclusive, ainda nem aconteceu,
agora no capítulo 9, a gente lembra o quê? Rapaz, ele profetizou no capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8, está tudo batendo. Vamos ver o que esse camarada tem a falar sobre o capítulo 9, certo? Então vamos lá, meus irmãos. O capítulo 9 pode ser considerado a profecia mais importante do Antigo Testamento, pois abrange as duas vindas do Messias. Abrange a encarnação, que já aconteceu, obviamente, né? É o Natal, é o nascimento de Jesus em Belém, mas também nós temos aqui, meus irmãos, o retorno glorioso. Então Daniel, no capítulo 9, ele vai falar da primeira vinda de Jesus e da segunda vinda de Jesus, certo? A primeira já aconteceu, obviamente, e a segunda está falando do seu retorno, quando ele irá voltar. Bem, não é um capítulo de fácil entendimento, porém está dentro do texto sagrado e veio como explicação a oração de Daniel. Então, meus irmãos, realmente, se eu tenho pedido a vocês atenção redobrada e você assistir os vídeos depois mais uma vez, agora eu vou pedir uma atenção triplicada e, se possível, você assiste os vídeos 2 vezes. Por quê, irmãos? Porque a Bíblia não foi escrita em português. Então tem muita coisa que nós temos em português que necessita de explicação no seu original. Neste caso, em hebraico. Ok? Então, não se assuste quando você ver ali tanto os termos hebraicos em letras nossas, né? Como também em letras hebraicas. Eu coloco ali para mostrar que eu não estou tirando da manga, certo? Não estou tirando da cartola, não é alacazão. Isso é estudo de texto, para que a gente possa entender o que está falando e por que nós não concordamos com outras interpretações. Bem, então esse capítulo dá detalhes do plano de Deus até os dias da tribulação. Lembra daquele esquema que a gente colocou ali? Certo? Então a tribulação é o que acontecerá depois do arrebatamento. E Daniel capítulo 9 vai pular na história até esses dias lá do fim. Dias os piores que a humanidade já veio, certo? Se tiver alguém vivo naquela época que passou pela pandemia, vai ter saudade da pandemia, não vai ser nada perto do que vai acontecer na tribulação, ok? Então isso tudo a gente vê na terceira visão de Daniel no capítulo 9. Quando é que ela acontece, irmãos? Ano de 539 a.C., início do reinado de Dario, filho de Assuero ou Xerxes, e esposo de Esther. Viu? Como tudo encaixa? Você lê lá Esther, esse camarada é filho de Assuero, certamente não com Esther, mas de uma de suas mulheres anteriores. É o ano de 539. Esse é Dario, o Medo. Não Medo, não, Medo mesmo, como se pronuncia. Então, meus irmãos, este homem ele vai ser fundamental também na reconstrução do Templo de Jerusalém. Ciro é o que autoriza primeiro, mas depois Dario entra também como o benfeitor, digamos assim, do povo de Jerusalém. Nos versos 1 e 2, através da profecia de Jeremias, Daniel descobre quanto tempo vai durar o cativeiro. Deixa eu ler para vocês então Daniel 9. Dario, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, foi constituído governante do reino babilônico. Por que ele está falando, irmão, do reino babilônico? Porque, na verdade, se você olhar aqui no rodapé, certo? Letra D, você vai descobrir que em hebraico está o reino caldeu. Aquela região, meus irmãos, é que nem a gente fala aqui em Roraima, é tudo parede. Então, assim, é verdade, o país é Babilônia, certo? Mas o povo daquela região toda é caldeu, certo? Falaram, inclusive, aramaico, língua que depois dominou a Judéia, né? O povo ali judeu, certo? Porque eles voltam do cativeiro babilônico falando aramaico. Eles abandonam o hebraico, de certa forma. O hebraico se torna, irmãos, apenas a língua religiosa para ler a Torá, para ler os livros sagrados, mas no dia a dia falava aramaico. São muito próximos. É uma questão de sotaque e português e espanhol, em termos de diferença, porque são línguas semíticas, línguas que vêm da mesma raiz. Então, meus irmãos, Daniel, no capítulo 9, versículo 2 diz: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel,
compreendi, olha só, irmãos, pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Então, repare, até esse ponto, irmãos, a gente tem que lembrar o seguinte, irmãos, não tem, né? Daniel não podia simplesmente pegar, deixa eu pegar minha Bíblia aqui e dar uma olhada, tal. Não é assim que funcionava. Não tinha Kindle, não tinha Wikipédia. Então, como é que você tinha que fazer para descobrir alguma coisa? Você tinha que pegar rolos e mais rolos e mais rolos, que era uma enrolação só, entendeu? Muito difícil. E ele tinha que achar o rolo de Jeremias e pesquisar um por um. Não tinha como fazer, Alexa, me mostre onde está a profecia. Não. Leitura, 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 até descobrir. O que mostra, meus irmãos, que infelizmente Daniel, por estar isolado no palácio, ele era parte do governo, ele provavelmente não participava muito da vida religiosa do resto dos exilados. Diferente de Ezequiel. Esse sim, estava no meio dos exilados. E ele descobre lesões. E como ele descobre? Lendo os dois textos que estão ali. Se você quiser me acompanhar, Jeremias, capítulo 25. O cativeiro babilônico estava começando e Jeremias já disse quanto tempo ele iria durar. Jeremias 25, 11 e 12. Toda esta terra se tornará uma ruína desolada, e essas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. Quando se completarem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e a sua nação, a terra dos babilônios, por causa de suas iniquidades, declara o Senhor, e a deixarei arrasada para sempre. Capítulo 29, versículo 10. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Aí é o contexto, meus irmãos, olha o próximo versículo. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. E vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Quantas vezes você não ouviu mensagem pensando esse versículo e pregando completamente fora do seu contexto? Que Deus tem planos de prosperidade para a sua vida. Quando Deus, na verdade, estava falando o quê? Sobre o futuro de Jerusalém. Prosperidade, meus irmãos, é a mentira de propaganda pior que foi já inventada no meio do povo evangélico. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o nosso coração é cobiçoso. A gente está a pé, que é uma bicicleta Barra Forte. Está de Barra Forte, que é uma de 300 marchas, sei lá quantas marchas tem na ideia. Aí, não, agora eu quero uma elétrica. Está com a elétrica, que era bicha, que era CG, entendeu? Porque eu fui feito para ser cabeça e não cauda. Eu vou chegar logo, logo na minha Ferrari. Nada disso, meus irmãos, é para mim e para você. Nada disso. Tudo promessa para o povo de Israel. O povo de Israel só não experimentou a totalidade da prosperidade que Deus quis para ele, porque foi desobediente. Ele ia ser próspero, frutífero, e ia atrair os povos, tamanha a riqueza e a prosperidade e a beleza que Israel deveria ter. Mas desobedeceu. E o nosso Deus não passa a mão na cabeça. Deus não recompensa, meus irmãos, desobediência. Só abrindo esse parênteses aqui. Voltando para a escatologia. Por que o cativeiro durou 70 anos, irmãos? Eu já expliquei. Alguém me deixou curioso. Por que o cativeiro babilônico? Por que Deus decidiu? Sabe que ele jogou dados assim? Deixa eu ver. 2 dados. O número que saiu é 6. Aí saiu 7 e 0. Sabe que foi isso, irmãos? Sabe que ele fez uma enquete no WhatsApp do céu? Quantos anos vocês acham que ele deve deixar Israel de castigo? Por que durou 70 anos, irmãos? Oi? 7 anos, e o 7 tinha que ter o que, irmãos? Descanso da terra. Lembra que quando eu expliquei isso, até de ajuda aos alunos universitários, tem o Teotales, né? Porque é da agronomia. Mas eu aprendi isso, irmãos, na escola.
Você não pode plantar há de sempre uma cultura porque a terra se esgota. Claro, hoje você pode fazer remanejo da terra, nesse termo chama, pode fazer remanejo, você pode plantar direto o ano inteiro. Hoje, porque você vai ali na agro alguma coisa, compra uma química, joga na terra e a terra está restaurada. Há 2, 3 mil anos atrás isso não acontecia. Então qual era a ordem que o povo de Israel tinha? Mas preste atenção, rapidinho. Você plantou 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos, certo? No 7º ano você não ia plantar nada. Pastor, o povo ia morrer de fome? Não. Deus prometeu, não plante nada no 7º, porque no 6º eu vou dar uma colheita tamanha que vocês vão comer no 7º e vai comer no próximo dia, primeiro ano, né? No 8º, porque tinha que começar a plantar novamente, certo? Então vai ser uma colheita tripla no 6º ano, para que a gente pudesse descansar no 7, a terra pudesse descansar, e no 8º pudesse recomeçar a plantar. Isso era, meus irmãos, um desafio de quê? De fé. Creia no Senhor. Creia no Senhor, do dono dos céus e da terra. Eu vou fazer isso que eu estou prometendo. Só que o povo não acreditou. E eles desobedeceram, meus irmãos, esta lei por 490 anos. 490 anos, se você dividir por 7, né? 7 anos, dá quanto? 70. A duração do cativeiro, inclusive isso está no finalzinho de 2 Crônicas, vocês vão ser tirados daqui para que a terra descanse. Deus literalmente fala isso. Vocês não deixaram ela descansar de 7 em 7, ela vai descansar dentro de 70 anos. Obviamente, meus irmãos, elas descansaram dos judeus, porque outros povos ocuparam. Terra vazia, meus irmãos. Casa vazia, né? Tudo ali. Levaram os judeus, né? Vilas prontas, cidades prontas, tudo ali na Judá. Certamente outros povos entraram e fizeram o que queriam, mas não era o tamanho da população dos judeus que foi dali tirado. Então essa é a razão. Por que eu parei para explicar isso? Porque a gente vai usar esse dado mais à frente. Eu só não sei se vai dar para ser hoje, mas a gente vai usar esse dado mais à frente na profecia de Daniel. Ok? Vamos lá então, irmãos. Em 538, acompanhe. Ciro assinaria o decreto, como profetizado por Isaías, lá em 44, 45. Pelo menos 150 anos antes. Peraí, pastor, como é que entrou Isaías nessa história? Porque, meus irmãos, a Bíblia é perfeita. E ela explica a si mesma. Lá em Isaías 44, versículo 28, texto que nós ainda nem passamos na nossa exposição de Isaías, né? E está chegando hoje à noite, permitindo Deus, no capítulo 40. Lá no capítulo 44, olha o nome de quem aparece, no versículo 28. Que diz acerca de Ciro: ele é o meu pastor, e realizará tudo o que me agrada. Ele dirá acerca de Jerusalém: seja reconstruída, e do templo sejam lançados os seus alicerces. Ciro, o persa, foi o instrumento de Deus para assinar o decreto quase 200 anos depois, irmãos, de Isaías. Ele falou isso, para que o povo voltasse da Babilônia, onde estava, é claro, né? Para Jerusalém, através de quem, irmãos? Zorobabel, Esdras e Neemias. Eles foram em levas diferentes, né, autorizados pelo império de retornar à sua terra natal. Agora veja bem, meus irmãos, Ciro não fez isso porque ele era um homem temente a Deus. Ciro não fez isso porque ele era um homem humanitário, que homem bom. Não, ele fez isso com todo mundo. Manter esses povos todos, que era a estratégia da Babilônia, ali tudo, certo? Junto deles, era custoso, era caro demais. Ele tinha seu próprio povo para sustentar. Então o que ele fez? Olha, eu vou deixar vocês voltarem para a terra de vocês. Eu sou marimônio. Não, ele era um estrategista. Mas lembre-se, Deus estava por trás disso tudo, sabendo quem era esse homem, como ele agiria. E como eu disse, 200 anos antes, Isaías 44, Deus já diz quem vai ser responsável pelo retorno a Jerusalém e cita pelo nome. Meus irmãos, ateu pira diante do negócio desse aqui. Ele doida. Como é que é?
Está dizendo que o texto de vocês fala de uma coisa 200 anos antes de acontecer? E não fala uma vez só não. Olha a outra referência aí, 45, 1, logo abaixo. Assim diz o Senhor ao seu ungido, lembrando que a palavra ungido significa apenas escolhido, ok? Ao seu escolhido, a Ciro, cuja mão direita o segura com firmeza, para subjugar as nações diante dele, e arrancar a armadura de seus reis, para abrir portas diante dele, de modo que as portas não sejam trancadas. Então, irmãos, dois textos, em 44 e 45 de Isaías, já prevê, no mínimo 150 anos antes, mas até mais que isso, que Ciro seria o responsável, ele que vai assinar no ano de 538 o retorno para a terra de Israel. Essa data é importante, meus irmãos, essa data é importante porque ela vai ser o pontapé de contagem, certo? De um prazo que Deus vai dar para Daniel ainda neste capítulo. Então lembra, 538 a.C. Em 537, o povo retornaria com Zorobabel na primeira leva. Ok? Não tinha condição do povo voltar todo de uma vez só, porque a terra estava destruída. A cidade estava destruída, o templo estava destruído, obviamente. Então, Zorobabel foi o responsável, porque ele é da descendência real, certo? Inclusive da descendência de Davi. Ele retorna com alguns milhares do povo para começar a reconstrução. No verso 3, voltando ao capítulo 9 de Daniel, irmãos, até o 19, Daniel se humilha em oração diante de Deus. Então é uma oração linda, recomendo que você leia depois, né, no capítulo 9. Orei, versículo 3, por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, em pão de saco e coberto de cinzas. E orei ao Senhor meu Deus e confessei: ó Senhor, Deus grande e terrível, que mantém a sua aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem aos seus mandamentos, nós temos cometido pecado. Quando Daniel era um homem impressionante. Nós? Certamente, irmãos, a carne, o coração de Daniel poderia sugerir ele que orasse: o teu povo tem cometido pecado. E se tirando dessa confusão. Porque de fato ele não é um idólatra. Muito pelo contrário. Desde que chegou, meus irmãos, exilado na Babilônia, ele tem sido um exemplo. Lembra do capítulo 1? Lembra do capítulo 2? Ele era um adolescente. Não desprezando adolescente. Mas aí era uma pessoa não formada, era uma pessoa madura, mas já era uma pessoa de grande exemplo espiritual. Porém, irmãos, na sua oração, ele diz: nós temos pecado. Ele não se exclui, porque a ideia, meus irmãos, do povo de Israel é de grupo, é de coletivo, que é diferente de como Deus trata hoje a igreja. Exemplo: lá na época de Josué, um homem peca, e pega uma capa babilônica, ouro, prata. Qual é o nome dele, irmãos? Acã, certo? Na próxima batalha, o povo de Israel perde. E aí Josué consulta o Senhor, e o que Deus diz? Israel pecou. Foi um homem. Mas Deus tratava com Israel de forma coletiva. Exemplo paralelo. Está aqui o Sifrônio, sempre ele. E o Sifrônio está desviando o dinheiro da empresa dele. Peculato, né? O peculato é só quando é o poder público. Poder público, né? Tem outro nome paralelo do privado, que não lembro agora. O fato é que ele é ladrão. Está roubando dinheiro, é ladrão. Pode ser 1 centavo ou 1 milhão. Então ele está roubando a empresa dele, certo? Irmãos, nada na nossa igreja vai ser afetado. Nada. Deus não vai punir a comunidade brasileira por causa do Sifrônio, porque a igreja não é Israel. Mais uma comprovação, nós que a gente tem que falar desde o começo. A forma de Deus tratar os povos não é igual. Pastor, mas peraí, o cara vai ficar com pecado, nada vai acontecer. Calma, deixa eu mudar o cenário. Aí a gente sabe do pecado do Sifrônio. Alguém está com a língua dos dentes, explicar sobre investigação e tal, e a gente passa pano. A gente finge que não está acontecendo nada. Ele não é chamado pela liderança, ele não é disciplinado, nada. Aí é diferente. Nós seríamos responsabilizados por Deus, não pelo pecado dele, mas porque não fizemos nada a respeito do pecado dele. Viu como é diferente? É importante a gente entender isso, irmãos,
que Deus vai lidar com o pecado de cada um de nós, mas não vai pegar o inocente, nesse sentido pelo menos, e penalizar no lugar do culpado, hoje como igreja. Não era assim que acontecia. Então Daniel ora, meus irmãos, nós temos cometido pecado, e somos culpados, não no plural, ele se inclui no meio do povo que havia se afastado do Senhor, certo? Então ele ora, meus irmãos, qual a resposta que Deus dá à oração de Daniel? Nós temos essa resposta lá no versículo 24, certo? A resposta começa no versículo 20, mas olha no versículo 24: 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Repare, o que é mais importante nesse versículo 24, meus irmãos? 70 semanas estão decretadas para o seu povo. O Senhor está falando aqui, meus irmãos, com Daniel. Ok? O que significa, meus irmãos, que não é possível tirar Israel do relógio profético. Não é possível tirar Israel do cronograma escatológico. Quando você remove Israel, você desobedece, desonra o texto bíblico. Aí é claro, irmão, você vai dizer assim, mas esse pessoal aí faz isso por quê? Porque eles entendem que Daniel já era parte da igreja. Lembra que tratou sobre isso lá no começo? Ok? O arminianismo, particularmente o arianismo, ele vai entender que a igreja sempre existiu. Lá desde a do Éden. Os primeiros dois irmãos eram a irmã Eva e o irmão Adão. Né? A primeira igreja batista do Éden. Não, irmãos, não. A igreja começa em Atos capítulo 2. Qualquer coisa fora disso é alegorismo. É você colocar no texto aquilo que não está. Então, Daniel, ou a palavra de Daniel, mostra que a profecia do futuro inclui a presença de Israel. Isso dito, eu vou sempre fazer esse parênteses, irmãos. Nós não estamos falando, tá, do país de Israel com a sua bandeirinha branca e azul. A gente não está falando que aquela é uma nação santa. A gente não está falando que agora fui para Israel, quando desci do avião e eu pisei naquela terra, senti um arrepio. É só você ver. Não tem nada de espiritual, não tem nada de uma unção especial, certo? E aí eu fui, quando eu toquei por lamentações, não. Isso é você, é você com as suas lembranças, suas referências bíblicas, você está tendo uma experiência. Não há nada naquela terra, meus irmãos, tá? Eu tenho lutado para ser um crente bom, mas essa é a coisa, eu vou mudar para Jerusalém. Aí a minha vida espiritual vai. Não. Vida espiritual ela tem que andar bem. Se você estiver morando em Katmandu, ou em Cajaí, tanto faz. Pouco importa. Não é o local, não há nada de especial. Nesse sentido, tá, irmãos? Eu quero sempre destacar isso. Por que é importante, irmãos? Porque infelizmente também boa parte do povo evangélico, que até diz que acredita na escatologia como a gente está estudando aqui, está misturando as bolas. Está misturando tudo. Não precisa levantar a mão não, mas quantos de vocês já não foram à igreja? E lá estava a bandeira de Israel bem lá na frente, na plataforma. Por quê? Por quê? Tem absolutamente nada a ver com o cristianismo. Tem nada a ver com a igreja. Eu já vi, supostamente, pastores só prega se tiver com talite, que é aquele chale, né? Vamos chamar assim, aquele chale branco, decorado em azul, com os filetes que descem assim, né? Eu até ia comprar um, mas não para fazer, mas para ter na minha casa, para decoração. Mas o bicho custa mais de 500 pontos. Ou pedacinho de pano caro, né? Mas não comprei não. Mas eu tenho um talite na minha casa e me fazer um crente melhor? E irmãos? Não. Ia fazer mais perto de Deus? Não. Pregar com talite sobre os ombros, ou até botando sobre a cabeça, como o judeu faz quando lê a palavra de Deus. Eu ia pregar melhor? Não. Mais unção? Não. Então o povo evangélico, meus irmãos, misturam tudo falta de Bíblia.
falta de conhecimento bíblico. Então, sim, Israel está no centro do cumprimento profético no futuro. Mas como a gente tem visto, meus irmãos, repetidas vezes em Isaías, qual é a palavrinha-chave para nós entendermos isso? Começa com R. Se não é todo Israel, é o remanescente. Muito obrigado, irmã Sônia, por salvar a parte. Remanescente. É dentre, meus irmãos, do povo judeu, é que Deus vai trazer à luz um Israel restaurado, certo? Renascido. E nesse remanescente, Deus vai cumprir as suas promessas que a gente tem visto tanto no Antigo Testamento. Ok? Só para sempre destacar isso, para a gente não esquecer. Bem, o nosso problema, meus irmãos, agora é entender o que são essas 70 semanas. Certo? Porque se a gente lê em português 70 semanas, a gente faz automaticamente uma conta. Uma semana tem 7 dias, 70 vezes 7 dias dá 490 dias. Mas eu quero gastar os próximos minutos comprovando para os irmãos de que não são 490 dias. Ok? A gente vai mostrar uma prova textual, depois uma prova lógica pela história de que simplesmente não funciona 490 dias. 490 dias é um ano e pouco. Tá? E não combina com o que está aqui no texto. Vamos lá. Vamos passar adiante. Literalmente, irmãos, a palavra semana no hebraico, shabuim, significa unidades de 7. Certo? Shabuim é o plural. O singular é shabua. Então, shabuim significa unidades de 7. Só isso. Não significa necessariamente semana, certo? Quando a gente compra ali o engradado, né, claro, Pepsi, certo? Não tem um shabuim, não tem uma shabua, porque são 6. Mas se você tivesse um engradado com 7 garrafas, seria uma unidade de 7, seria uma shabua, ok? Não é um termo aplicado apenas para semana. Então, de fato, o que está no texto é 70 unidades de 7 estão determinadas sobre o seu povo. Lembra que o anjo falou para Daniel? 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo. Literalmente, o que está escrito é 70 unidades de 7. Ok? Vamos seguir adiante. Acompanhe aí, olho no lance. Shabua aparece 20 vezes no Antigo Testamento. 3 vezes significa unidades de 7 dias. Unidade de 7 dias significa semana, claro. Pois está seguido da palavra, da palavra dias. Então lá você vai ler no texto hebraico, Shabuá e Yomim. Certo? Então, literalmente traduzindo, significa o quê? Unidade de 7 dias. Que nós conhecemos pela palavra semana. Ezequiel 45, versículo 21. É um exemplo do uso de Shabuá e Yomim. Eu quero garantir aos irmãos que eu não fiz Ctrl+C, Ctrl+V de livros. Mesmo com alguma limitação, eu olhei o texto original para comprovar de que Ezequiel 45, 21 de fato tinha o que está escrito ali. Inclusive, eu copiei do texto da Bíblia hebraica, certo? As letras que ali estão. Agora, para ser sincero, que letra bonita é a letra hebraica, não é? A desenhadinha, tão bonita. Eu sou fãzona demais da conta. 45, 21. Vamos lá. No 14º dia do primeiro mês, vocês observarão festa de 7 dias, na qual vocês comerão pão sem fermento. Então aqui, meus irmãos, você tem Shabuá e Yomim, certo? 7 dias. Ou você poderia traduzir aqui a festa de uma semana. Então, vamos dar uma ré para você entender junto comigo. Shabuá sozinho não significa semana do mês. Precisa estar acompanhando a palavra dias. Certo? Eu nunca diria para você, olha, a gente resolve isso daqui a uma Shabuá. Eu não diria isso. Eu diria o quê? A gente resolve isso daqui a uma Shabuá e Yomim. Certo? Eu tenho que completar dizendo, a gente resolve isso daqui a uma unidade de 7 dias.
popularmente conhecido como semana. Se eu quiser usar apenas a primeira palavra, meus irmãos, está incompleto. O significado de semana não está aí, não está presente no que eu estou falando. Então, 3 vezes é usado essa expressão aí, como Ezequiel acabei de ler. 11 vezes significa semanas. Vamos lá. Êxodo 34, versículo 22. Eu vejo que os irmãos estão bons em esgrima bíblica, né? Para abrir o texto rápido. Já veio. Ganhei. 34, 22. Celebre a festa das semanas, na ocasião dos primeiros frutos da colheita, etc. Certo? Aí, meus irmãos, o termo é Shavuot, ok? Que está escrito bem do lado de Êxodo, que eu coloquei ali, ó, Shavuot. A gente vai entender, meus irmãos, uma coisa importante, porque Shavuot é o plural correto, certo? De Shavuot, porque ela é uma palavra feminina. Então, Shavuot, semanas, né? É o plural aí da palavra Shavuot. Bem, a palavra, próximo parágrafo, é acrescentada de Yomim quando quer dizer apenas semanas de 7 dias, uma semana comum do calendário. Então, esse é o que eu quero chegar até aqui nesse slide. Nós já entendemos, irmãos? Quando eu vou usar a palavra Shavuot para determinar uma semana do calendário, uma semana de 7 dias, eu preciso falar dias depois. Eu preciso dizer uma unidade de 7 dias. Por quê? Porque o hebraico não tem uma palavra para semana, específica para semana. Pelo menos o hebraico bíblico. Se o hebraico moderno modificou isso, aí eu não posso falar, porque eu não sei hebraico moderno, certo? Então, o hebraico bíblico sempre vai acompanhar Yomim, dias, antes ou depois, perdão, da palavra Shavuot. Até aí, ok? Então vamos caminhar. 6 vezes, meus irmãos, a palavra aparece significando apenas unidade de 7, sem um tempo definido, e aí vai depender do contexto, ok? Então 6 vezes vai aparecer e não tem uma determinação se está falando de dias, se está falando de outra unidade, se está falando de garrafas de Pepsi, ou o que quer que seja. Então a gente vai para o contexto para entender sobre o que está falando. Por exemplo, irmãos, Daniel 9, 24, que a gente leu agora há pouco. Ele queria participar da aula e o pai não deixou, por isso ele está chorando. Ele queria dar uma opinião aqui, relevante na exegese. O pai cortou a dele, está impedindo o crescimento bíblico do menino. Daniel 9, meus irmãos, 24, certo? É uma dessas ocasiões que estão escritas ali. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e a sua santa cidade, e assim por diante. O que mais, irmãos? 26 e 27 do mesmo capítulo, mais 2 vezes. Aqui embaixo. Depois das 62 semanas, o ungido será morto, e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá com uma inundação, guerras continuarão até o fim, e desolações foram decretadas. 27. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Então, nesses textos, meus irmãos, da resposta à oração de Daniel, não tem Yomim, não tem dias. Então, o português está errado em traduzir por semanas? Eu faria o seguinte, eu traduziria por semana, como está aqui, mas no rodapé eu colocaria uma observação. Se eu fosse parte da comissão, que sou eu, na fila do pão, mas se eu fosse parte da comissão que traduziu a NVI, a NVT, a NA, ou qualquer uma versão, eu no rodapé, eu colocaria versículo 24, 70 semanas, letrinha, lá embaixo, 70 unidades de 7. Eu colocaria observação. Porque, irmãos, dá a entender que é semana de dias. E simplesmente as pessoas acreditam assim, né? Então, irmãos, em Daniel capítulo 9, só para encerrar o
o nosso slide, o que temos literalmente é 70 setes, 70 unidades de sete. Shabuim, Shibeim, certo? Porque é ao contrário, as palavras. É isso que está aí. 70 unidades de sete. Só isso. Sete o quê? Aí a gente precisa do contexto para descobrir. A gente precisa estudar o resto da profecia para descobrir. Certo? Podia ser 70 vezes 7 horas. Podia. 490 horas. Dá bem pouquinho, né? Dá aí o quê? Chega a passar de 2 meses? Não sei. Podia ser de horas. Podia ser dias? Podia. Mas a evidência tinha que mostrar que era dias. Mas a única evidência, meus irmãos, que a gente vai comprovar no texto é que a profecia está falando de anos. E não de dias, e não de horas, e não de qualquer outra medida. Ok? Anos. E aí a gente segue adiante para começar a ver isso. Vamos ver algumas comprovações do uso que eu estou defendendo aqui de Shabuim, né? De unidade 7. As variações no uso dessa palavra não permite que ela signifique simplesmente uma semana de 7 dias, a não ser que dias esteja acompanhando 7. Isso eu já falei aqui várias vezes, certo? Sem dias, sem a palavra dias, né? Não tem como simplesmente dizer que essa palavra significa semana. Ezequiel, no capítulo 3, e Daniel, no capítulo 10, usam a palavra ao lado de dias, para apontar uma semana de dias. Então, olha lá, meus irmãos, vale a pena ler os textos. Ezequiel, capítulo 3. São exemplos da palavra sendo usada com dias do lado, ou seja, Yomim no hebraico, comprovando que se fala aí nesse texto de uma semana real, uma semana de 7 dias. Ok? Então lá, Ezequiel 3, 15 e 16. Fui aos exilados que moravam em Tel Abib, perto do rio Quebar. 7 dias. Olha aí, irmãos. Shabuim e Yomim. Uma semana, 7 dias, fiquei lá entre eles, atônito. Ao fim dos 7 dias, a palavra do Senhor veio até mim. Irmãos, se Shabuim sozinho já significasse semana, para que você precisa dizer que é dias? Para que você precisa fazer o complemento? Não tem sentido. E Daniel, irmãos, o próprio Daniel vai fazer a mesma coisa. Olha no capítulo 10, versículo 2 de Daniel, capítulo seguinte ao que a gente está examinando, né? Olha o que vai acontecer, meus irmãos, no versículo 2. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Certo? 3 semanas. Quando você vai ler, o que Daniel fala? Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 grupos de 7 dias, 3 unidades de 7 dias chorando. 3 unidades de 7 dias, meu irmão, são quantos dias? 21. Tem falando diferente aí? Bom, professor de matemática olhando para você, né? 3 vezes 7, 21. Ele orou, meu irmão, durante 21 dias, chorando, pedindo mais respostas de Deus, orando, e aí você vai depois ler o texto, vai ver que de fato ele recebe a resposta do Senhor, certo? Se, meus irmãos, preste atenção, se Shabuim significa apenas anos, ok? Significa apenas anos, ele teria orado 21 anos. Não faz sentido. Mas como a gente precisa saber definir pelo contexto, ele coloca a palavra Yomim do lado, certo? Para definir 3 unidades de 7 dias eu estive orando. O que mais, irmãos? Vamos agora para Gênesis. Em Gênesis 29 é aquela narrativa de Jacó, né? Que a gente já sabe que Jacó era analfabeto, porque ele amava Raquel e não lia. Ótimo, né? Pode usar quando vocês quiserem, fica à vontade. Essa daí é com pavê, né? É piada de pai, né? A gente tem direito, conquistei isso. Bem, aí ele pede Raquel em casamento, certo? Mas Labão, que era o trapaceiro, dá a filha mais velha, Lia,
Raquel era bonita, né? E Lia, diz o texto, tinha olhos baixos. Eu não sei exatamente o que significa isso, mas era um eufemismo para dizer que ela não era tão bonita assim, infelizmente. Só que, meus irmãos, no escurinho do cinema, mais precisamente no escurinho da tenda de Jacó, ele descobre que ele estava com a irmã errada. E aí ele vai falar com o seu sogro: que história é essa? Aí ele diz: não, o nosso costume não é dar a mais velha, a mais nova na noite da mais velha. Lia é a mais velha, ela tem que casar primeiro. Então Labão é um trapaceiro. E aí, o problema o que é, irmãos? Jacó tinha trabalhado 7 anos por Raquel. Certo? 7 anos ela trabalhou para Labão, ele trabalhou para ter direito a Raquel. E aí ele diz o seguinte: vou trabalhar mais 7 agora sim por Raquel. E vou ficar com as 2 irmãs. E a gente sabe que realmente ele casou com as 2 irmãs. Ele teve as 12 tribos de Israel a partir de Raquel e Lia e de suas 2 servas. Certo? Lembra de tudo isso, né? A gente já passou isso em Gênesis na igreja. Então só estou recapitulando. Bem, nesse contexto, meus irmãos, nós temos o uso da palavra semana de uma maneira interessante. Olha lá. Em Gênesis 29, 27 a 28, a mesma palavra é usada 100 dias, sem a palavra dias. E o contexto deixa claro que se trata de anos. Porém, irmãos, algumas versões acrescentam a expressão de núpcias, a nossa NVI, ou de festa de casamento, na Nova Almeida atualizada. Mas o texto original não possui tal complemento, sendo a tradução encontrada que a gente tem na Almeida Revista e atualizada. Olha lá, deixa eu ler, é o que está ali em letras menores. Decorrida a semana desta, o que está dizendo aí, meus irmãos? Decorrida a unidade de 7 desta, é o que está escrito. Dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos, que ainda lhe servirás. Concordou Jacó, e se passou a semana desta, então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Então, o que o pessoal está dizendo, irmãos? Não, você não sabe. O casamento na antiguidade, os povos antigos, durava 7 dias. Então ele está falando aqui de uma semana de núpcias. Por isso, como eu disse, irmãos, a NVI e a NAA incluem essas 2 expressões que estão ali entre parênteses, mas elas não estão no texto original. Elas não estão no hebraico. No hebraico está como está ali na revista atualizada embaixo, na área, ok? Decorrida a semana desta. Então o que a gente está entendendo, irmãos, pelo contexto? A semana de trabalho desta. A semana de 7 anos. Então no contexto fica comprovado que a palavra Shabua pode ser usada para anos. Pode ser usada para um período que a gente está propondo aqui, que é o que acontece em Gênesis capítulo 29, ok? Então, os tradutores da NVI, da NVD, da NA, eles são malignos, são alguma coisa assim? Não, de maneira nenhuma. O trabalho de tradução, meus irmãos, é um trabalho extremamente difícil, certo? Muito, muito mesmo, especialmente de uma língua morta. O nosso missionário da Bela tem traduzido em Yanomami, de uma língua que você tem o camarada ali do teu lado, para corrigir, né? Não é assim, assado e tal. Como é que você corrige uma língua que não existe há mais de 2000 anos? Então, algumas vezes, na tradução, eles têm que tomar uma decisão exegética. Às vezes tomam boas decisões, às vezes não. Por isso que é bom você ter, hoje não precisa mais ter de papel, né? Você ter no aplicativo, por exemplo, e você pode abrir o seu aplicativo, você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 versões. Então, você vai fazer um estudo bíblico, você vai pregar, escolha o texto que você vai pregar, a versão que você vai pregar. Eu prego sempre na NVI. Mas eu não sou, meus irmãos, nenhum idólatra da NVI. Então, se até brinco, né? A área, a Almeida Revista é atrasada, então ela tem décadas de tradução. Se a área tem uma tradução melhor, a igreja, com certeza, é minha testemunha. Eu já citei várias vezes a área no meio da minha mensagem, porque a tradução, meu ver, está melhor do que da NVI. Pelo menos naquele exemplo em particular. Porque, como eu disse, irmãos, o trabalho de tradução é muito difícil. Então, os tradutores decidiram, mais modernamente, incluir denúncias de festa de casamento, mas isso não está no texto original. Ok? Então, estamos comprovando mais uma vez que a palavra significa
não necessariamente semana de dias, mas apenas uma unidade de 7. Que mais, irmãos? Mais um argumento a respeito disso. É a mudança do gênero. Engraçado em hebraico, irmãos, que às vezes, certo? Você pode mudar gênero e número para comprovar alguma coisa. Então, por exemplo, se você ouve alguém falando assim, nós vale, dói ou não dói? Porque está atropelando a conjugação verbal, certo? Mas a Bíblia atropela a conjugação verbal para ensinar alguma coisa. Quer ver só? Gênesis capítulo 1. No princípio, como é que diz lá, irmãos? Criou Deus os céus e a terra. Não é o que está no hebraico. No hebraico diz: Deus criou no princípio os céus e a terra. Deuses? Pastor, só tem um Deus. Por quê, irmãos? Porque em Gênesis capítulo 1, a gente viu isso já nesta própria matéria, né? Moisés usa um plural, colocando IN no final. Plural em hebraico não é S, tá? Então ele diz, no princípio, Elohim criou os céus e a terra. Se ele estivesse falando de deuses, vários deuses, ele teria escrito, no princípio, Elohim criaram os céus e a terra. Mas ele usa no singular. E não é um erro, irmãos, gramatical. É de propósito, para ensinar alguém a gerações que o nosso Deus é um Deus complexo, é um Deus maior do que esses deuses por aí. Lá em Gênesis ele já está ensinando, irmão, sobre a Trindade. Mais abaixo, no mesmo capítulo, não é isso? Ele vai dizer o quê? Eu farei ou façamos o homem? Façamos o homem. Façamos, plural, o homem, a nossa imagem e semelhança. Deus não estava falando dos anjos. De jeito nenhum. O anjo não criou nada. Nunca. Certo? Ele estava falando o quê? Da Trindade. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Eu estou falando isso, irmãos, para mostrar que o hebraico ele dá uma liberdade para o autor de alterar número ou gênero para comprovar alguma coisa. Agora a gente vai falar do gênero, a não ser que seja muito tarde para os irmãos. Deixa eu ver aqui. Eu acho que dá para fazer esse slide e a gente encerra por hoje. Vamos lá? A palavra Shabua, passa aí por favor, é feminina e seu plural devia ser Shabuot. Ok? Como é que o plural masculino e feminino? Como é que é a palavra definida masculina e feminina em português? Geralmente se termina em A ou O, não é isso? Adjetivo, por exemplo, esta roupa está cara, adjetivo feminino, certo? Este carro está caro. Então a gente muda de A para O para definir se é masculino ou feminino, certo? Em hebraico não. Terminação ot, feminina, terminação in, masculina. Ok? Então olha lá. A palavra shabu é feminina e seu plural deveria ser shabuot, que é a forma usada para semanas, ou semana de 7 dias, por Moisés. Jeremias, Ezequiel e outros também fazem a mesma coisa. Então, toda vez, meus irmãos, que esses autores vão falar sobre a semana de dias, eles vão escrever o seguinte: Shabuot e Yomim, porque Shabuot é feminino e Yomim é masculino. Estão acompanhando? Então, o normal é falar de cada um no seu gênero normal. Como em português, semana é feminino, dia é masculino. Então, se a gente fosse ter um plural diferente, a gente ia ter que mudar, certo? Mas tá aí, semanas, dias, Shabuot, feminino, Yomim, masculino. Mas, olha lá, Daniel é o único que usa o plural masculino. Shabuim, olha a terminação como mudou. Por que, meus irmãos? Ele está fazendo um elo, uma ligação com o termo anos, lá no capítulo 9, versículo 2. Quando a gente diz, a desolação de Jerusalém irá durar 70 anos. Shabuot, Shana, está escrito lá.
E em 10:2, Daniel mantém o masculino, Shabuim, para reforçar que se estivermos falando de uma semana de anos, a palavra dias precisaria acompanhar. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas, Shabuim Yomim, 37 de dias chorando. Então, o que a gente está defendendo aqui, meus irmãos? Sei que está muita informação ali no slide, mas eu quero sintetizar aqui mais simples. Todos os demais autores do Antigo Testamento usam Shabua com o seu gênero correto, feminino, certo? Shabuot. Daniel não. Será que Daniel esqueceu o hebraico? Não. Daniel está usando, meus irmãos, dessa licença gramatical de alterar o número ou gênero das palavras para ligar ao contexto. Daniel entendeu a profecia dada pelo anjo, né? E está simplesmente explicando a forma de escrever. Ou ele ouviu o anjo falando de outra maneira, certo? Já pensou? Lá está o anjo falando Shabuim. Aí Daniel, com licença, Gabriel, não sei se você está muito familiarizado com o hebraico, mas... Não, ele não fez isso. Ele ouviu o que Gabriel falou e entendeu. Gabriel está falando errado. Gabriel está deixando uma dica, porque eu vou registrar isso aqui, para que as próximas gerações entendam que não está falando de 490 dias. Está falando de anos. Certo? Essas são, meus irmãos, questões textuais que a gente usa para comprovar que não está se falando de dias, está se falando de anos. Todo mundo discorda disso? Não. Tem muita gente que diz, na verdade, são anos mesmo. O problema é como vocês entendem esses anos, que aí a gente vai ver semana que vem. Mas tem que reforçar isso, irmãos, porque tem gente que sim acha que está se falando de dias. E simplesmente não bate aqui no nosso contexto. Isso é o que a gente vai ver semana que vem. São outras razões. Passa a primeira linha só, filho, para eu mostrar isso. Outras razões para Shabuim ser unidade de anos em Daniel. É daí que a gente vai pegar semana que vem. Então, o que a gente vai fazer até lá, meus irmãos? Rever este vídeo, nós aqui, vocês aí, cá, para que a gente possa reforçar esses conceitos. E aí, semana que vem, quando a gente continuar, a gente vai entender o que está sendo construído em cima disso tudo. Tá? Pastor, mas qual a utilidade disso? Irmãos, como eu falei, essa profecia das 70 semanas de Daniel não é cumprida, não termina nos dias de Daniel, nem nos dias dos sucessores de Daniel e nem nos dias de Jesus. Ela só vai se cumprir definitivamente, e é outra coisa que a gente vai comprovar aqui no nosso estudo, lá no final dos tempos, naquilo que a gente chamou, naquele esquema de tribulação. Pastor, vai ter um pulo no tempo? E a gente vai comprovar biblicamente, meus irmãos, que essa não é a primeira vez que Deus profetiza uma coisa, a profecia acontece, Deus pausa e cumpre o resto da profecia depois, certo? Primeiro porque Ele é Deus, Ele faz o que Ele quiser. E segundo porque Ele já estabeleceu isso como um princípio, né? Jurisprudência, jurisdição, não sei. Coisa antes para que a gente possa entender. Oi? Um precedente, essa palavra está procurando. Um precedente Deus já estabeleceu para que a gente entenda que agora a coisa continua sendo possível ser feita. Ok? Vamos ficar de pé, meus irmãos. Seu cérebro está doendo, o meu também. Essa é uma das razões, meus irmãos, porque, infelizmente, tanta gente reduz a sua escatologia ao seguinte: Jesus vai voltar, está ótimo. O importante é, Jesus é bom, o diabo não presta, vamos para casa. Se está na Bíblia, é para ser estudado. É mais difícil, sem dúvida nenhuma. É mais trabalhoso, sem dúvida nenhuma, nem discuto. Mas ao meu ver, meus irmãos, à medida que você vai, eu comecei isso na adolescência, acumulando isso que a gente está vendo aqui, começa a se transformar em algo fácil. Né? Como provavelmente a habilidade profissional que você tem. Aquilo que você faz hoje, você acharia que estaria fazendo hoje, há 10 anos quando você começou a ser treinado, a aprender? Claro que não. O instrumento que você está tocando hoje, a habilidade que você está tocando hoje, você acha que estaria tocando assim há 10 anos atrás? Não. E se surpreende que a gente vai, as coisas vão se tornando fáceis para se fazer, né? À medida que a gente vai aprendendo como, vamos chamar assim, proverbial caminho das pedras. Irmãos, hoje à noite, quero convidar todos que estamos aqui, vamos continuar, retomar
a nossa exposição de Isaías no texto maravilhoso de Isaías capítulo 40. Amém? Oremos. Deus querido, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Deus, por homens que ao longo dos séculos têm estudado e nos dado, Deus, subsídios para aprender cada vez mais. E de fato o nosso conhecimento está sendo construído sob o ombro de gigantes, de pessoas que dedicaram literalmente décadas das suas vidas para estudar a tua palavra. Dá-nos, ó Deus, uma tarde de descanso, que hoje à noite, Deus, possamos estar juntos para ouvir a tua palavra e louvar o teu grande nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.